sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo a insolência e lançando um abismo. Quem como Deus? Ninguém. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defender, repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu consagro esse lugar ao manto imaculado da Virgem Maria Imaculada, que o seu esposo, Espírito Santo, possa vir preparar esse lugar, preparar nossa mente, nosso coração, para que a gente possa ouvir a palavra e que o nosso anjo da guarda possa vir auxílio para que nada tire nossa atenção de hoje ouvir a palavra de Deus e com a graça dele colocar em prática. Eu peço a intenção de São Miguel, São Gabriel e São Rafael que possam nos defender e nos proteger em nome de Jesus. Vamos lá, povo de Deus. Para quem trouxe a Sagrada Escritura, não vi ninguém. Para quem está preparado para a segunda vinda gloriosa do Senhor, a palavra está em 1 Samuel no capítulo 2. 1 Samuel no capítulo 2, no seguinte, diz assim: Ana pronunciou essa prece: exulta meu coração no Senhor, nele se levanta minha força. Minha boca desafia meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além de vós, nem o cheiro semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis a palavras orgulhosas, não saias de vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é o Deus que tudo sabe, por ele são pesadas as orações, que quebra-se o arco do forte, enquanto os fracos revestem o vigor. Enquanto os famintos são saciados, 7 vezes a luz é estéril. Enquanto a mãe de numerosos filhos definham, o Senhor dá a morte e a vida. Faz descer a habitação dos mortos e dá valor ao Senhor, empobrecer e enriquecer. E humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente. Fazê-lo sentar-se entre os nobres. Automou-lhes um trono honra, porque o Senhor são as colunas da terra. Sobre ele estabeleceu o mundo. Dirige aos passos dos seus fiéis, enquanto o ímpio perece nas trevas, porque o homem algum vence a força. O Senhor seja esmagado ao vosso adversário, do céu trovejou o Altíssimo contra ele. O Senhor julgue o último dos confins da terra, dá força ao seu reino, a quem agradecerá o poder do ungido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem trouxe sua Bíblia, beije sua Bíblia. Você que não trouxe a Bíblia, não sei o que você vai fazer, e a gente vai estar dando início à Santa Palavra de Deus. Esse microfone está me incomodando um pouco, se você está fazendo muito erro. Aí vai tirar a atenção da pregação. Já vai dizer. Pronto, já deu uma. Obrigado, hein? Amado e amada da igreja, quando a gente vai olhando o percurso da Sagrada Escritura, nós vemos que Deus ele vai levantando os seus profetas, Deus vai levantando os seus ungidos, e todas as vezes que Deus levanta ungido, que Deus levanta seu profeta, que Deus levanta alguém, é com um propósito grande. E hoje, com o tema que se foi passado, nós falaremos do auxílio da oração, do poder da oração, do que é a oração. E quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, diz a Sagrada Escritura ali em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vemos o que na Sagrada Escritura havia nas montanhas de Efraim um homem chamado Eli. Eli era um homem temente a Deus e casado com 2 esposas, pois naquele tempo de Israel era permitido se casar com mais de uma esposa pelo costume judaico, pelo ato da procriação.
E então aquele homem, uma vez por ano, aquele homem subia ao templo. E quando aquele homem subia ao templo, ele louvava o Senhor Deus dos exércitos. Ele sempre prestava honra e culto a Deus. E ele, quando prestava honra e culto a Deus, ele levava as suas esposas e a sua família. Todo santo ano que se iniciava ali, ele levava sua família para prestar culto a Deus. E então, todas as vezes que ali ele levava, ele tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penena. Guarde esses dois nomes. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penena, porque vamos falar muito dessas duas personagens hoje. Quando ele subia para adorar e ali louvar Jesus, Deus do deserto, né? Ainda a primeira pessoa da Trindade, porque Jesus não tinha se manifestado. Ele levava Ana e Penena, e então para Ana ele não dava muito holocausto para ofertar a Deus, porque Ana era estéril. Mas para Penena ele dava uma porção maior. Então Elcana dava uma porção maior para Penena, porque Penena tinha filhos. Então Penena ofertava por ela e pelos seus filhos, e todos os anos se seguia esse rito. Mas o interessante é que a Sagrada Escritura vai dizer que Penena, ela vinha pelo percurso do caminho atormentando Ana, porque Ana era estéril. Você não pode dar filho ao meu marido, você não é uma mulher estéril, você é uma mulher seca, de seu ventre nessa vida. E a Sagrada Escritura narra que essa rivalidade era tão grande que a Bíblia chamava as duas de rival. E então subia o templo, subia Ana e Penena. Ali Elcana, que era o seu marido, dava uma porção para ofertar para Deus. Penena tinha uma porção maior, porque ela ofertava por ela e pelos seus filhos que tinham ofertado ao seu marido. Ana, ela tinha uma porção menor, só ofertava por ela mesma. A Sagrada Escritura fala que Ana não comia e não bebia, se colocava a chorar. E Ana chorava e ali se desprezava aos pés do Senhor. O marido, chamado Elcana, ele ia, a Ana perguntava o que acontece contigo, mas de repente Ana falava: eu não valho para ti como se tivesse 10 filhos. E Ana era amargurada. O interessante é que a Sagrada Escritura vai dizer que um bom dia Ana se levanta decidida. Ela come, ela bebe, ela põe um fim ao seu jejum, ela põe um fim à sua penitência e ela sobe sozinha em direção ao templo para prestar culto ao nosso Deus do céu. Então vai Ana ali para o templo. Ana, a Bíblia fala que Ana se encontrava amargurada. A Bíblia fala que Ana chorava, Ana jejuava, Ana não tinha nem fome nem sede. Ana, quando ela entra no templo, ela saúda Eli. Eli era o sacerdote do templo daquela época. Ana vai em direção ao altar e se encontra Senhor Deus dos exércitos. E ali ela se põe a chorar, ali ela rasga seu coração, ali ela faz uma oração profunda, ali ela conversa com Deus o que está acontecendo. E a Bíblia fala que ela faz uma oração com o coração. Mas não tem um detalhe: Ana não faz uma oração simples, Ana não faz uma oração qualquer, uma oração de uma mulher angustiada, uma oração de uma mulher que já está passando por sofrimento, uma oração de uma mulher que se entende como humilhada. A Sagrada Escritura fala que Ana orava com tanto fervor que era como se, a Bíblia não fala, era como se fosse um escândalo no altar. Eli olha para Ana à distância e interpreta aquela mulher como uma mulher embriagada, uma mulher bêbada. A oração daquela mulher era uma oração tão intensa que ele diz: deixa passar tua embriaguez para depois tu vir orar para Jesus no templo. Tal era a oração de Ana, tal era aquilo que acontecia na vida de Ana. Ana orava com tanto fervor que a aparência da sua oração, a oração de uma mulher embriagada, a Bíblia fala que Ana mal movia os lábios, mas chorava diante da presença de Deus. Obrigado, amado. Ana chorava na presença de Deus, e quando ela chorava na presença de Deus, ela prolongou. A Bíblia fala que ela, olha, vamos colocar as características. Ana era
era estéril, Ana era perseguida, Ana estava amargurada, Ana não comia e não bebia, Ana sobe ao templo, Ana faz uma oração sincera para Deus, ela rasga o coração na presença de Deus, ela está angustiada, ela está amargurada, ela se sente humilhada. A Bíblia fala que ela faz uma oração especificamente com o coração. A Bíblia fala que ela faz uma oração com o coração, os seus lábios mal se movem. A oração dela na presença de Deus passa a impressão de oração escandalosa. É uma oração que ela está como se desabafando para Deus. É uma oração como se ela estivesse gritando na presença de Deus. É uma oração como ela estivesse desabafando toda a dor, toda a mágoa. E a Bíblia chega a relatar que ela mal moveu os lábios. E de repente ali ela termina sua oração quando Eli vai em direção a ela. E Eli quando fala para ela, então deixa passar tua embriaguez. Então Ana responde para Eli a seguinte coisa: não é embriaguez, meu Senhor. A oração que tua serva te faz é uma oração de uma mulher angustiada, é uma oração de uma mulher que se encontra em desespero, é uma oração de uma mulher que tem muito a ofertar para Deus. E Eli fala assim: vai em paz, que Deus te dê conforme a tua oração. Com a oração de Ana, já no princípio da pregação, a gente pode entender uma coisa: há dois tipos de oração. A oração que a gente faz da boca para fora, essa não tem esse rosário pensando lá na moto, do outro lado do rio que aconteceu. Chega, abre a boca. Essa oração não é uma oração que alcança a Deus. É uma oração de uma pessoa distraída, descontraída. E por Ana hoje a gente já pode ter o princípio da pregação e ensinamento. A oração de Ana foi uma oração sincera, foi uma oração de coração, foi uma oração que se abriu na presença do Senhor. O tempo se passa, Ana ela engravida, aquela oração ela surtiu fruto na presença de Deus. E quando Ana ela se aparece ali para dar à luz, ela vai ao seu marido Elcana, e quando ela vai para o seu marido Elcana, ela fala: eu quero deixar meu filho no templo. Aquela mulher ela nem sequer queria, ela nem sequer se planejava. Eu só tenho um filho, a minha rival, como na Bíblia, ela tem 10, mas eu só tenho um, e o único que eu tenho vou ofertar para Deus, porque tudo que ela pedia para Deus era ter um filho. E quando Deus concebe um filho, ela vai até Eli, que era o sacerdote da época. Então ela pega aquele filho e oferta para Eli. Quando a criança é desmamada, é o que narra a Sagrada Escritura. Quando a criança é desmamada, então ela deixa ali a criança no templo, e o nome dessa criança é Samuel. Samuel ele vai crescendo com zelo. Samuel tem uma promessa sobre a vida dele. A navalha não passa na sua cabeça, porque ele é um homem consagrado. Ele é o fruto de uma promessa. Ele é fruto de uma oração sincera. Ele é fruto de uma mãe que coloca o joelho no chão. Ele é fruto de uma oração verdadeira. Samuel ele tem de tudo para dar fruto. Ele começa a crescer com Eli. Quando ele começa a crescer com Eli em obediência, ele vai ali observando ali os seus afazeres no templo. E no capítulo 3 fala-se que Eli ele tem um chamado. Eli, até então Samuel era obediente a Eli, mas ali Samuel recebe um chamado de Deus. E quando ele recebe o chamado de Deus, pela terceira vez, Samuel escuta uma voz: Samuel, Samuel. E então Samuel ele vai ali e fala: me chamaste, meu Senhor. Era a maneira que se pronunciava naquela época aos seus superiores: meu Senhor. Então ele responde: não te chamei, Samuel. Pela segunda vez Samuel escuta o chamado e ele fala: não te escutei, não te chamei, meu filho. Pela terceira vez Eli, como um sacerdote, como um homem temente a Deus, como um homem que entendia a voz de Deus, ele fala: se tu escutarem a voz mais uma vez, tu coloca a se dizer: fala, e teu servo te escuta. E pela terceira vez o Senhor da arca da aliança, que se encontrava próximo a Eli, a voz de Deus chega ao coração de Samuel. Samuel se coloca na presença de Deus e desce uma profecia para o profeta Samuel. Samuel vai crescendo, a Sagrada Escritura vai narrando quem foi Samuel. Não houve profeta como Samuel desde o tempo de Moisés, porque Josué acompanhava Moisés, mas Josué não foi chamado de profeta. Então Samuel vai crescendo, ele vai se tornando um líder religioso daquele
Samuel ele vai crescendo em graça, Samuel vai conquistando o coração de Deus, e diz a Sagrada Escritura que Samuel ele vai liderando aquele povo, e a graça e a unção que Deus colocou sobre a vida de Samuel, ela tem dois fundamentos: uma oração de uma mãe, e é fruto de uma promessa. Uma oração sincera alcança o coração de Deus. Uma oração sincera alcança a bênção. Uma oração sincera alcança a graça. Uma oração sincera alcança a cura. Uma oração sincera alcança a libertação. Uma oração sincera acolhe e alcança o coração de Deus. A Sagrada Escritura fala que muitas outras coisas fez Samuel, como Samuel foi aquele escolhido por Deus para ungir o rei Davi, como o profeta Samuel foi aquele que foi levado para levar as profecias ao povo. Samuel, ele recebeu da parte de Deus 3 ocupações. Ele foi digno de ser chamado sacerdote, porque como ele era sacerdote, ele foi um homem consagrado. Samuel teve o título de profeta, e Samuel teve o título de rei. Sacerdote, profeta e rei. E é para esse profeta que eu quero a salva de palmas. Quando a gente olha para a vida de Samuel, nós entendemos que tudo que Deus fez na vida dele, tudo que Deus honrou a vida dele, e quando olho para aquele cenário, vejo a maioria mulheres. Muitas vezes vocês provavelmente são mães, e que vocês entendam que é o poder de uma mãe. E ora, quando a gente olha para a vida de Santo Agostinho era pagão, Santo Agostinho era mundano, Santo Agostinho ele, cadê então Agostinho, se perdia em prostíbulo, em noite, em bebida. E esse santo, bispo e doutor da igreja, uma das pilastras da igreja dos primeiros séculos, é fruto de 30 anos de oração de Santa Mônica. Uma oração persistente, uma oração perseverante, uma oração que acredita, uma oração que não abre mão. Quando a gente olha para a história da igreja, nós vemos que os santos, eles foram pelo caminho da oração. Santa Teresa d'Ávila, que foi mística e espanhola ali do século XVI, Santa Teresa d'Ávila escreve assim: quem não reza se atira ao inferno sem a ajuda dos demônios. Não é a minha palavra, é uma coisa escrita de Santa Teresa d'Ávila. São João Crisóstomo, ele fala assim como a oração, assim como o alimento alimenta nosso corpo, a oração alimenta a nossa alma. Santo Agostinho já escreve assim: a oração é a chave que abre o coração de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório diz assim: quem reza se salva e quem não reza se condena. Então a gente vai aprendendo com os santos. São João Crisóstomo, também conhecido por boca de ouro dos primeiros séculos da igreja, ele vai dizer assim: o homem em oração, quando se fala homem e mulher, né, gente? O homem em oração unido a Deus, o demônio tem medo daquele homem como se fosse o próprio Deus. A oração nos une a Deus. As orações nos tornam pessoas diferentes. A oração nos configura uma conversão. A oração nos une a Deus. A oração transforma o nosso interior. A oração que atrai conversão, cura, libertação, milagre. A oração vai nos convertendo. A oração vai nos transformando. A oração vai sendo um edifício para a nossa conversão. A oração vai sendo a graça de Deus agindo em nós. Porque vai dizer Santo Irineu de Leão, um dos santos ali dos primeiros séculos da igreja, ele vai escrever assim: quando eu rezo, eu falo com Deus, e quando eu leio a Bíblia, eu escuto a voz dele. Então você quer falar com Deus, você precisa estar inteiramente em oração. Mas o apóstolo São Paulo, na Sagrada Escritura, ele vai além. O apóstolo São Paulo fala assim: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Eu vou ficar o dia todo rezando e não vou fazer mais outra coisa? Não. É quando a pessoa entende que seu pensamento está inteiramente em Deus, e ele não tira o pensamento da presença de Deus. E quando a gente não tira o pensamento da presença de Deus, nós vamos evitando aquilo que nos afasta de Deus, como Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 40, que fala assim: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. Fala o autor do Eclesiastes. Dentro da Sagrada Escritura, o chamado de Deus foi um chamado para a gente crescer na santidade. O chamado de Deus é um chamado para que a gente ame a Deus, e o combustível para a gente progredir na fé, e o combustível para amar a Deus, e o combustível para ser uma pessoa melhor
olha para a Sagrada Escritura, segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo São Paulo fala assim: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, esse tudo se fez novo. Para que a gente consiga sustentar em Deus essa nova criatura, eu preciso ter uma vida de oração em Deus. A Sagrada Escritura fala em Romanos capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você que está do outro lado, ou você que vai me escutar depois aqui pelo canal, vai dizer assim: talvez você não conhece a minha vida, talvez você não sabe do meu pecado, talvez você não sabe da minha situação, talvez eu acredite que não tem mais jeito. Todos têm jeito, porque diz Salmo capítulo 1, versículo 1, não se sentai à mesa dos zombadores, nem caminhais por esses escarnecedores. E quando a gente toma um propósito enraizado de mudança, a graça de Deus age na nossa vida, a graça de Deus age no nosso entendimento, e a graça de Deus vem em nosso favor, porque foi assim durante todo o percurso da Sagrada Escritura. Pessoas que foram se afastando de Deus, e sempre que as pessoas se afastavam de Deus, Deus mandava um profeta, Deus mandava alguém para resgatar seu povo, porque talvez o mundo ensinou para mim e para você muitas vezes a nos desvalorizar. O mundo tem colocado na mente das pessoas nos desvalorizar. Você não vale nada, você não é ninguém, você não presta. E às vezes aquilo vai entrando na mente da pessoa. Mas Santo Agostinho, ele escreve uma coisa extraordinária. Ele fala assim: quando alguém falar para ti que você não vale nada, olhe para a cruz. Você vale um Cristo crucificado. O teu valor é o valor de um Cristo crucificado. O meu valor é o valor de um Deus. O teu valor é o valor de um Deus. E Deus, ele nos chama a uma vida de conversão. Deus, ele nos chama a uma vida de amar Ele. Santo Afonso Maria de Ligório. Antes de Santo Afonso de Ligório, eu vou fazer aqui um receio para vocês. A Sagrada Escritura fala em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, o chamado diz assim: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Levítico capítulo 19, no versículo 2, fala: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 48, fala: sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: buscai a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus sem o fruto da santidade, diz a Sagrada Escritura. Mas vocês se pensam, o que é ser santo na verdade? Quando a gente olha para os altares, parece um escândalo para mim. Santo Afonso de Ligório escreve assim: a santidade consiste em amar a Deus. E esse amor a Deus, essa mudança que Deus está moldando em nós, é com a vida de oração, é com a vida de adoração. E há muitos meios de se alcançar a Deus, e há muitos meios de se unir a Deus, como o Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, no versículo 1, Jesus advertia assim: a esse tipo de demônio só será expulso por jejum e por oração. Então aqui eu quero selecionar para vocês 5 pedrinhas, 5 destaques, 5 armas para a gente ter uma vida mais próxima de Deus. Uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de santa missa, uma vida de adoração e uma vida de confissão. 5 armas infalíveis que fazem o inferno tremer. A pessoa que tem uma vida de oração, como eu já falei até aqui, é a oração que nos une a Deus, é a oração que nos modela em Deus. Mas a Sagrada Escritura é escutar a voz de Deus. Se você deseja ouvir a voz de Deus, você precisa ter intimidade com a Bíblia. Você precisa amar a Bíblia. Você precisa chorar com a Bíblia. Você precisa ter uma relação de amor com a Bíblia. E é preciso que a gente cresça com isso, para aprender a ver a voz de Deus. Talvez você fale assim: mas eu não tenho o hábito de ler a Bíblia sempre. A gente começa aos poucos. O adolescente, o jovem, a criança, quando se coloca no colégio, a gente não coloca uma semana no colégio e na outra já vai pegar o certificado do segundo grau completo. Não é assim, nós sabemos que não é assim. A pessoa, quando vai para uma academia e ela deseja uma mudança na sua massa muscular, nós sabemos que ela tem um determinado tempo para alcançar aquilo que ela deseja. E cuidado com a vaidade, nós sabemos que não é assim. E com as coisas de Deus não é diferente, é mais exigente.
para você ter intimidade com a Bíblia, é preciso todo dia você caminha com a Bíblia. Todo dia você lê o trecho, todo dia você lê um pouco, você lê o Salmo, você lê o Evangelho, você lê as cartas de São Paulo, e de repente aquilo que você achava um absurdo, Deus ele vai modelando você, com a vida de oração, de leitura, aqui se chama chave de conversão. Muitos dos santos da nossa igreja, que se a igreja diz que é santo, e santo está no céu, e eu desejo o céu, são os melhores testemunhos a seguir. E os santos diziam: fazei frequentemente leitura espiritual, uma leitura bíblica, um estudo do catecismo, um conhecimento da vida do santo que muito tem a ensinar. Então, quando a gente olha também dessas pedrinhas, falei da oração, falei da leitura bíblica e a Santa Missa. A missa, dizia São Padre Pio, que é o sol da igreja. A missa é o sacrifício vivo de Cristo diante de nós. A missa é quando ali o sacerdote ergue a Eucaristia, e quando ele ergue a Eucaristia, todo o joelho se dobra. Quando ele ergue a Eucaristia, é aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1365, que vai dizer que o mesmo Cristo que se fez presente na cruz é o que se faz presente na Eucaristia. Jesus ele se faz presente na Eucaristia para ser adorado. Jesus faz presente na Eucaristia para ser amado. Jesus faz presente na Eucaristia para ser honrado, venerado, respeitado. E muitas pessoas ainda não entenderam a verdade do amor a Deus. Porque a adoração para Deus é mais que uma forma de adoração. A adoração para Deus é muito mais que uma oração. A adoração para Deus é cumprir um propósito pelo qual a gente foi criado. Por que você nasceu? Qual é o motivo da tua existência? Da onde foi que você veio? Para onde é que você vai? O propósito pelo qual você foi criado, a alegria que a gente encontra, a verdadeira alegria na presença de Deus. A verdadeira alegria do nosso interior, a verdadeira alegria é o caminho de Deus. E onde está a certeza disso? O som que é do mundo passa. O copo de bebida que leva ao pecado passa. As músicas imorais do mundo passa. Tudo do mundo passa. Você foi feito para Deus e você só vai ser preenchido na presença de Deus. E nada nesse mundo pode ocupar o lugar de Deus. E se alguém disser que enche, é mentira. Porque quem fala isso é a Sagrada Escritura. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. O mundo é do maligno. O demônio fez o mundo? Não. Mas ele conquistou o sistema que prevalece no mundo. A Sagrada Escritura fala que Satanás é o pai da mentira. Em Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 44, Satanás é o pai da mentira. E o mundo afora tem muitas mentiras querendo te tirar de Deus. E o mundo afora tem muitas mentiras querendo te afastar de Deus, como más amizades. E a Bíblia fala da amizade como no 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, Paulo fala assim: não vos desejo enganar, mas companhias corrompem o bom costume. Então é preciso que a gente esteja atento com aquilo que o mundo nos oferece. Quando o sacerdote ergue a Eucaristia, todo o joelho se dobra, como diz também ali em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, da Sagrada Escritura. E agora falei da missa, eu vou falar da última, da quarta pedrinha, o que eu falei, gente? Adoração a Jesus. Se na Santa Missa recebemos e participamos do Calvário de Cristo, porque a missa nada mais é do que o Calvário. Nós vivemos mais uma vez aquilo que Jesus morreu na cruz por nós. Quando pensa que vai para uma missa, eu não vou para um entretenimento, eu não vou para um passatempo, eu não vou para uma festa, eu vou viver o Calvário de Cristo. O que ele sofreu na cruz por mim é o celebrado no mistério da Santa Missa. E quando ali da Santa Missa começa toda a vida de Jesus, e especificamente a Eucaristia, que é o corpo de Cristo, como falei, do Catecismo da Igreja Católica, para 1365, aquele Cristo que se fez presente na cruz, é aquela primeira missa que Jesus celebrou dentro da Bíblia, que ele fala assim: fazer isso em memória de mim. E quando você vai para a Santa Missa, o céu todo está presente. Aqui no material a gente vê só a igreja, mas a igreja vai ensinar que quando o padre vem aqui e dá o ato penitencial, que dá o início da missa, a gente não vê, mas o céu se faz todo presente aqui. Todos os anjos adoram Jesus aqui. E muitas vezes a gente, com nossa ignorância, não curvamos o nosso joelho para Deus. Você precisa entender que até na Sagrada Escritura fala em Filipenses capítulo 2, no versículo 10, Filipenses fala assim: que todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos para o nome de Jesus. Até
obrigado a se curvar para a Eucaristia quando ele é levantado. É o que a igreja vai ensinar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 12, Pedro também revela essa verdade. A nenhum outro nome foi dado tanto poder como o nome de Jesus. O nome de Jesus tem uma autoridade. Você pronunciar, você falar, você abrir a boca, no campo espiritual tem uma autoridade de repreender, de afastar, de exorcizar os seres infernais da terra, que são os demônios. Quando você fala o nome de Jesus, se falar o nome de Jesus, já bota o demônio para correr. O que é uma vida de joelho no chão para ele na Eucaristia? Uma vida de Jesus de joelho na Eucaristia. Venerar o Futonchim, que foi ali reconhecido pela igreja como teve uma vida de santidade, mas até então foi venerável porque ele pode ser venerado como santo. Ele escreve assim: as almas que mais vão brilhar no céu foram as que souberam adorar a Deus. E a gente aprende com esses homens de Deus. As almas que mais vão brilhar no céu foram as que souberam dar glória a Deus na terra. Então é preciso que a gente abra nossos olhos para o poder que se faz presente também. É uma forma de oração. E talvez muito mais que uma forma de oração. Deus te criou para isso. Deus não criou para jogar bola. Para jogar bola é um entretenimento, é um prazer, é um lazer. Todos nós somos livres e precisamos disso. Nossa mente necessita de cada um do seu entretenimento. As mulheres, os homens, cada um aqui apraz. Também a Sagrada Escritura fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso coisa alguma. Eu sou missionário, eu sou pregador, eu sou uma pessoa que desejo amar a Deus. Nem toda palavra precisa sair da minha boca, nem todo lugar me cabe, porque eu já fiz uma escolha de vida. E esse chamado que Deus fez para mim há muito tempo atrás, Ele faz a cada um de vocês, Ele faz para todo ser criado. Porque Jeremias capítulo 1, versículo 5 fala assim: antes de ser nascido, Deus já te conhecia. Antes que o seu fosse amamentado, Deus tinha designado para as nações. Antes de cada um de vocês estar sentado aqui, Deus já sabia que um dia vocês estariam aqui mesmo. Na barriga da mãe de vocês, antes da mãe saber que estava grávida, Deus já sonhou com vocês. Deus já planejou cada um de vocês, assim como aconteceu comigo. A gente não é fruto do acaso, a gente não é fruto do além, a gente já nasceu mais um menino ali, Deus sonhou com você, Deus planejou com você, Deus escolheu você. Você não é um por acaso. E cada um já nasce com uma missão, e cada um já nasce com um propósito. E o projeto de Deus para cada um de nós é ser santo. Porque santo, o projeto, como diz Santa Fonte de Glória, o princípio da santidade é amar a Deus. É amar a Deus. Não com a boca, com a vida. Ser cristão com a vida. Eu sou católico de verdade, não me convém algum tipo de música, porque aquilo me afasta de Deus. Eu sou cristão de verdade, não convém assistir de tudo, porque isso me afasta de Deus. Eu sou cristão de verdade, não convém certas coisas que eu visto como roupa, porque isso desagrada a Deus. O cristão, o católico, ele tem um chamado, mas aqui tem um ponto inicial para cada um de nós. Você é livre. Você pode escutar essa palavra e pode ouvir a voz de Deus por essa palavra, desse escravo dele, e fazer uma escolha. Você pode ir para casa e dizer: era um maluco. Você é livre, ninguém vai obrigar ninguém. A gente prega a verdade, aceita quem quer. A gente prega a verdade, bebe quem quer. Agora tenha certeza, toda escolha tem consequência. Um dia eu, você, qualquer um, até os todos lá fora, vai prestar conta para Deus. E naquele dia Deus vai lembrar. Você não sabia não, naquele dia que aquele doido da maldade lembrou, por que não deu atenção? Porque no catecismo da Igreja Católica, não eu, o catecismo, no parágrafo 1038 fala assim: a gente vai ser cobrado por aquilo que a gente fez, a gente vai ser cobrado por Deus por aquilo que a gente não fez, e a coisa vai se esticando. A gente vai prestar conta a Deus por aquilo que a gente teve oportunidade de fazer e não fez. Então, assim, só para citar um exemplo, né? Às vezes tem uma pessoa do nosso lado ali precisando de ajuda. Eu não estou vendo nada aqui. Você teve a oportunidade de fazer um ato de caridade, e talvez Deus criou aquela situação para você. Como eu te falo, católico, cristão, que adora a Deus, que é uma Virgem Maria, não acredita no acaso, não acredita em sorte. Eu acredito em Jesus. E tudo que, quanto mais eu me aproximo de Deus, meus passos são trajetados pelo projeto que Deus fez. Tudo que acontece na sua vida, Deus já viu no erro, na eternidade. E é por isso que a gente precisa entender a oração. A oração vai limpando nossa mente. A oração vai trabalhando o nosso psicológico.
psicológico. A oração vai transformando a nossa maneira de ver as coisas, de ver o mundo. Aquela pessoa que você tem dificuldade de perdoar, Deus vai agindo, Deus vai modelando, Deus vai trabalhando. Você vai se olhar no espelho daqui um ano com uma vida de oração e digo, já não sou mais o mesmo. Já não consigo ir para certas festas, não me cabe mais lá. E eu não me sinto triste por isso, não me sinto angustiado por isso. Tem uma paz interior aqui. O Espírito Santo vai habitando em nós. Nós fomos criados para isso, nós somos a casa de Deus. E para que essa casa permaneça limpa, é preciso que a gente faça escolha todos os dias, a todo momento. E a quinta pedrinha, porque eu não esqueci, é a confissão. E a confissão se chama, eu sempre digo, confissão se chama chave para o céu. Até no YouTube eu fiz um vídeo e coloquei assim: confissão para mim é chave para o céu. Não se escandalize com o que eu vou falar aqui não, mas é uma verdade. No ato do exorcismo, que é expulsar o demônio, que é o exorcismo, é o caso mais extraordinário. Ali tem um rito de exorcismo, né? Existe um ato de exorcismo muito mais prático e rápido para exorcizar o demônio do que somente uma confissão. Santa Francisca Romana, uma mística da história da igreja, ela vai dizer, ela vai escrever, ela tinha visão com Deus, ela escreveu sobre o céu, o inferno, o purgatório, ela tinha visões de Deus, e ela vai escrever assim: eu vi uma alma, quando o padre deu a absolvição, as correntes que o demônio dominava aquela alma se quebrar diante dos meus olhos. Então, muitas vezes, na tentação que você sofre, nas tribulações que você passa, a maior oração é simplesmente: meu padre, me confessa. Aquilo dali vai abrir um divisor de água na tua vida. Aquilo vai te libertar. Mas talvez você que me escuta vai dizer assim: minha situação de vida é delicada, hoje eu não posso me confessar. Talvez eu estou unido a uma pessoa ainda. Aí você atribui ao primeiro princípio que coloquei: coloca na oração. Porque a Virgem Maria falou ali em Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 17: a Deus nenhuma coisa é impossível. Deus ele pode dar a solução para todos os problemas da vida. A gente não pode perder a fé, a esperança e o olhar fixo nele. E a oração, ela vai criando para você situações para que você não se condene. Muitos dos santos foram para isso. Santo Afonso Maria de Ligório foi santo, bispo e doutor da igreja. Ele escreve, inclusive, antes de continuar, ele foi doutor da igreja em oração. Escrevia muito sobre oração, e tem livros sobre a história da oração. Ele vai dizer: quem reza se salva, quem não reza se condena. Simples assim. Uma pessoa que não reza, ela fica algo vulnerável no inimigo. Uma pessoa que não reza, ela não tem capacidade espiritual de tomar decisões. Uma pessoa que não reza, não é boa mãe, não é bom pai, não é bom aluno, não é boa pessoa. Não por si só, não como ofensa direcionada a vocês, mas porque está longe de Deus. A oração é aquilo que nos une a Deus. A oração é aquilo que transforma em Deus. Os santos da igreja foram por essa linha. O Santo Rosário, como vocês que aqui reunidos, talvez no nome da Senhora, São João Bosco, ele vai dizer assim: o rosário é a falência do diabo. Você quer uma cura na sua casa? O rosário dele. Você quer a cura, uma mudança para o seu marido? O joelho do chão é rosário para ele. 1 ano, 2 anos, 3 anos, há 4 anos, não aguento mais. Santa Mônica perseverou 30, mas quando a graça veio, vem a mudança. Ela queria um filho que só se batizasse. Ela queria um filho que se batizasse sem ser pagão. Mas Deus não demora na vida da gente, então por que Deus não está escutando não? São José de Cupertino, eles falam assim: reza, reza, espera, que Deus nem é surdo, nem o céu é pronto. São José de Cupertino escreve isso. Por que ele está falando isso? Insista, não desista. Se a graça está demorando de vir, quando ela vem a mudança. E aqui eu dou exemplo para vocês. Diz a Evangelho de São João no capítulo 2, que ali na festa de casamento faltou o que, minha gente? Volta na catequese, graças a Deus. Faltou o vinho. A passagem fala: o vinho veio a faltar. O que é que a Bíblia fala? Estava no final de uma festa de casamento. Faltou o vinho. A Virgem Maria diz, João 2,5: fazer tudo o que ele vos disser. Jesus vai, então ele transforma água em vinho. Estimula-se que tinha 7 talhas. Os rabinos vão dizer que aquela talha tinha por volta de 80 a 120 litros de água. Aí eu te faço uma pergunta: final de festa de casamento, todo mundo lá daquele modelo, precisava transformar tanto vinho
Mas é para você entender uma coisa. Atenção, pessoal. Para você entender uma coisa. Quando Deus faz, Ele só faz em abundância. Quando Deus faz, Ele faz em quantidade, porque isso representa a grandeza de um Deus. Santa Mônica rezou 30 anos. Com 29 deveria desistir. Só por filho dela simplesmente se batizar. Mas aquele homem tomou do Espírito Santo, o batismo do Espírito de tamanha profundidade, se tornou bispo, santo doutor da igreja. Os primeiros 4 séculos, Santo Agostinho derrubou a muralha de heresia. É considerado como uma pilastra da igreja. E quando a gente olha para ver Santo Agostinho, não tem como se lembrar de uma mãe que orava em oração, uma mãe que bota o joelho no chão pelo seu filho, pelo seu marido, seja lá quem for a sua casa. E quando eu pronuncio a palavra mãe, por exemplo, de Santo Agostinho, é o exemplo para eu trazer especialmente de mãe para filho. Sua palavra, mãe, tem poder para o seu filho. Sua pronúncia tem poder para o seu filho. Até aquilo que você julga por brincadeira, os demônios não tomam por brincadeira. Então, o rapaz de moto aqui, não vai para a festa, não vai tomar, toma uma queda. O menino já tomou queda da boca da mãe, não vou dentro da moto mais. Tenha certeza que você tem autoridade para dizer assim, se Deus te abençoe. Agora há pouco eu vou falar com minha mãe era para fazer pregação. Nossa Senhora te acompanha, eu me alegro, porque eu já entendo. Ela tem autoridade para dizer que Nossa Senhora me acompanhou até aqui. A mãe tem esse poder no laço espiritual. Meu filho está na bebida, eu profetizo, tu vai sair dessa bebida. Amanhã falava isso comigo, hoje eu não bebo. Eu não bebo, não uso droga, não fumo, não cheiro, porque eu já fui dessa vida, já fui dessa caminhada. E minha mãe falava, eu ria, claro. Eu credo, não era minha mãe. Mas hoje estou aqui para testemunhar para vocês. A oração de uma mãe, o filho, tem poder. E é para essa oração que eu salva de palmas. Então, quando a gente olha para os exemplos daquilo que a igreja nos ensina, aquilo que eu trouxe para vocês hoje, a gente está vendo o mundo aí fora, o que o mundo tem nos oferecer, o que está acontecendo, perseguição à igreja. Não posso nem falar, vou ficar gravando ali, né? Sistemas querendo ceifar a vida. Olha o que o mundo está mostrando aí fora. A vida de um cachorro é mais importante que a vida de uma criança no ventre da mãe. Então, se você matar um cachorro ali, é capaz de você nunca mais sair da cadeia. Se atropelar o cachorro, inclusive. Mas estão lutando para tirar a vida do ventre de uma mãe, uma criança que nem conhecia a luz do dia. Você não quer criar criança depois da orfanato. Então, a gente está vendo o mundo aí fora. Homens querem se comportar como mulher, mulher como homem. A Bíblia fala, a Sagrada Escritura fala que a gente não sabe quando vai chegar o fim dos tempos. Deus fala assim, Deus fala no Evangelho. Quando aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos sabem. Mas também Tiago, capítulo 4, versículo 4, fala assim, adúltero, todo aquilo que se diz amigo do mundo, se opõe como inimigo de Deus. Olha para a tua rua, olha para a tua zona rural, olha para a tua comunidade, olha, as pessoas são mais amigos do mundo ou mais amigos de Deus? As pessoas estão dando mais importância às coisas de Deus ou às coisas do mundo? E as pessoas afastadas de Deus aqui na terra. Eu não quero viver a vontade de Deus aqui na terra. O que tu vai fazer no céu? O céu é Deus. As pessoas acham que pode dar uma desperto para Deus. No julgamento, minha gente, não existe isso não. Deus vai pedir conta a gente de tudo que a gente faz. Se você fez uma obra boa, se você é uma pessoa caridosa, se você é uma pessoa que reza, se você é uma boa esposa, se você é uma boa mãe, se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida prudente, se você não falta a missa aos domingos, que por sinal o catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 2182 que aquele que falta missa no dia de domingo para essa celebração também está em pecado grave. Se você é uma daquelas mulheres que não falta uma celebração, Deus está vendo, tua recompensa está na mão do Senhor, ninguém pode tomar. Mas se você é uma mulher imprudente, se você é uma mulher, como se fala no sentido, todos nós, até a minha, eu prego para mim também aqui. Eu preciso, cada dia que passa, cobrar de mim conversão também. Mas se eu estou aqui falando com você no microfone, e lá depois eu dou um devaneio da minha esposa, e sou uma pessoa de duplo sentido, talvez no celular, do olho de Deus, quem vai escapar? Ai daqueles no dia do julgamento do Senhor. Porque a Sagrada Escritura fala, ai daquele dia. Olha o Evangelho de São Mateus capítulo 25. Na segunda vinda gloriosa do Senhor,
Senhor, não foi teu nome que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Isso serve para nós, para a gente levar para a nossa casa, para a gente meditar, para a gente pensar, para a gente entrar na sintonia. Porque muitas vezes eu mesmo, não é porque eu estou pregando para vocês, não é porque eu leio Bíblia, não é porque eu tenho medalha de Nossa Senhora, não é porque eu tenho imagem em casa que me faz uma pessoa santa. É todos os dias essa cobrança de Deus. Então São Jerônimo, ele vai escrever ali nos primeiros séculos da igreja. São Jerônimo vai dizer assim: São Jerônimo vai dizer assim: a conversão é obra de um instante, a conversão é obra de um momento. Me perdoe. São Jerônimo escreve assim: muitos começam e poucos perseveram. São Jerônimo escreve isso aí. Muitos começam, poucos perseveram. Quem fala da conversão é obra de um instante é São José Maria Escrivá. A conversão é obra de um momento, a santificação é obra de uma vida. Você tomou aquela mudança ali, você tomou aquele desejo ali, você quer começar a mudar ali? Louvado seja Deus. Agora você tem uma vida todinha para vigiar, uma vida todinha, e a gente não vai a outro lugar se não estiver na presença de Deus. Recapitulando para você não esquecer, qual foi assim o pé minha gente? Fala a verdade. Vida de oração, o católico, o cristão, todos os dias, terço o rosário. Terço o rosário. Nossa Senhora apareceu em 1917 para 3 crianças em Fátima. E quando Nossa Senhora aparece para aquelas crianças, então ela fala assim: rezai o terço, porque muitas almas estão indo para o inferno, porque não tem quem reze por ela. Aí eu lhe pergunto, né? Nossa Senhora está falando, tem muita gente que reza pelas pessoas que estão indo para o inferno. E as pessoas que estão rezando por ela mesmo? Nossa Senhora que falou, não sou eu não. Ela vai sair do céu para trazer uma coisa que não faz sentido? Nossa Senhora abriu o inferno e mostrou para 3 crianças. 3 crianças, meu Deus. A mais velha tinha 13 anos. Se uma catequese falar do inferno hoje, a mãe e o pai vão enfocar a mulher. Falando do inferno, minha filha, assustando minha filha. Nossa Senhora não falou, ela mostrou para 3 crianças. E hoje, quando a gente prega da verdade do Evangelho, as pessoas não gostei daquele menino, porque ele fala a verdade. A verdade dói, mas é a verdade que nos leva para o céu. Jesus é a verdade. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Precisamos de oração, precisamos de Deus. A oração é aquilo que nos aproxima de Deus. Depois da oração, aí o que? A leitura da Bíblia. Leituras espirituais aos pedidos santos. O que é leitura espiritual, Jean? Investigar sempre a vida de um santo, da Virgem Maria, do ensinamento da igreja, porque isso alimenta a tua fé, isso alimenta aquilo que você é, um cristão, batizado, uma pessoa que corresponde ao chamado de Deus. E a leitura da Bíblia nos educa. Você quer melhor que o professor que esse aqui? Eu não acredito. Isso aqui é um manual para a vida toda. Aqui é um manual para o cristão. Aquilo que eu busco viver hoje está em outro lugar que não foi daqui. Então o cristão, aí você fala, talvez eu não tenha um hábito de ler a Bíblia. Começa com pouco. Santo Agostinho fala assim, Santo Agostinho fala assim: faz o que pode, reza por aquilo que tu não pode, para que Deus permite que tu possas. Faz o que pode. O que é que tu pode fazer até hoje? Faz um pouco. Reza para Deus te dar graça de tu fazer mais que aquilo. E Deus vai permitir que tu faça aquilo que tu não podia, mas com a graça não você pode. Então a gente vai dando vazão para Deus. A gente vai dando espaço para Deus agir na nossa vida. A leitura da Bíblia, às vezes uma passagem bíblica é a solução para toda a tua casa. É Deus falando, é Deus agindo, é Deus na direção. Terceiro passo importante: Santa Missa. Eu chamo de santa porque o Senhor Deus do Exército faz presente na Eucaristia. E quando a gente se coloca em prontidão, a missa é a coisa mais importante da igreja. O centro da nossa fé está na Eucaristia. O centro do culto católico está na Eucaristia. Porque a Eucaristia é Deus. A Eucaristia é Jesus. A adoração a Jesus nos modela. Receber Jesus então nos transforma. Receber Jesus na Eucaristia faz em nós uma mudança de interior para o exterior. E São Maximiliano Maria Kolbe dizia: a verdadeira conversão é interior, o exterior é a consequência disso. Então o resultado de uma verdadeira conversão não é a minha roupa, que é importante,
templo do Espírito Santo e a casa de Deus. Deus zelar por isso, mas no interior. E Jesus adverte sobre isso nos seus evangelhos. Não é aquilo que entra que é o perigo, é o que sai. O que sai está consentido aqui, ó. E cada um de nós, não é uma pregação hipócrita de dizer os bonzinhos, não. Cada um de nós é convidado a olhar o que é que eu posso melhorar em mim mesmo. Qual é o meu defeito que eu quero colocar na tua presença, meu Deus? Eu estou olhando para o meu, vocês olham para o de vocês. E no momento da adoração, no momento da oração, no momento da Santa Missa, são os momentos melhores para Deus dar essa graça a vocês. Porque do jeito que você nasceu, não quer dizer que você tem que permanecer daquele jeito. Então Deus ele quer da gente uma conversão, uma mudança de vida a cada dia que passa. Todo dia um passo a mais. O céu, gente, o céu é para subir. Subir tem que ter fogo. Para descer para o inferno não, bota o carro na ladeira e ele desce sozinho. Não, pode ter uma bola descendo na ladeira. É só você não fazer nada. As pessoas pensam assim que é extraordinário para o inferno, tem que matar, tem que roubar. É só você não fazer nada. Simples assim. Mas para o céu não. E quem fala isso no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 12. Fala assim: desde o tempo de João Batista, o céu é arrebatado à força. São os violentos que conquistam. Violento com o outro, claro que não, que a Bíblia não se contradiz. Violento contra as nossas vontades da carne. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. O que é que está escrito lá? Larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Estreito, ah meu Deus, já é estreito. Agora vai apertado e dá paração rápido para entrar com ela. Vocês acreditam mesmo que todo mundo vai para o céu de qualquer jeito? Eu não acredito. A Bíblia não acredita. Então vocês estão vivendo de ilusão. A Bíblia está dizendo que estreito e apertado. Já é pequena, na Bíblia fala que é estreito e apertado. E depois fala, raros são que vão passar por ela. Por que eu estou falando isso para vocês? É para ofender vocês? De maneira nenhuma. É para que a gente desperte para uma verdade. Ser católico não é só de nome, não. É de vida. De vida. Um católico que vive a vontade de Deus, ele é reconhecido a patamares. Lá vem um santinho. Lá vem um enjoado do caminho. É esse aqui. Porque a gente deu um sim para Deus para agradar a Ele, não foi as pessoas. E quem foi que disse que Jesus agradou todo mundo? Mataram Jesus. Você percebeu que mataram Jesus? Diz a Sagrada Escritura, e mataram Jesus por inveja dele. Os fariseus mataram Jesus por inveja dele. Não aceitaram Jesus. 3 anos só foi o ministério de Jesus. Mataram Jesus porque Jesus pregava coisas que tiravam o conforto humano. Então a verdade do Evangelho é essa. E a gente só consegue viver os mandamentos da lei de Deus, a vontade de Deus, com a vida perto de Deus. Ele fala em Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15. Atenção. Sem mim nada podereis fazer. E onde é que eu estou aqui nessa presença dessa igreja? No Eucaristia. Sem mim nada podereis fazer. Tenta sem Deus, que já é perdido, já no primeiro passo. Ele que fala, é a Bíblia, não sou eu. Eu só repasso aquilo que Deus me instruiu. Sem mim nada podereis fazer. Então o que eu posso fazer? Eu tenho que ter uma vida de adoração, uma vida de joelho no chão, uma vida de busca, de penitência, como diz Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 1. A esse tipo de demônio, então o que é que a Bíblia está explicando para a gente? Há tipos de inimigo. A pessoa, as situações na nossa casa, que você deve fazer um jejum e muita oração. Então a gente vai aprendendo com a própria Sagrada Escritura. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. O Catecismo da Igreja Católica 2015. Se quiser anotar para dar uma olhadinha, era maravilhoso. Ninguém tem uma caneta, ninguém tem um papel. Mas tente guardar. Porque isso que eu estou passando para vocês não é coisa que eu inventei da minha cabeça. Eu estou achando que é assim. Eu não prego. Se você já ouviu outra pessoa, não sei. Mas Jean de Maria não prega o que ele acha. Ele prega o que a igreja acha. E a igreja está dizendo que é assim. Por isso que estou dizendo que está a passagem da Bíblia. Por isso que estou dizendo que está o catecismo. Por isso que estou citando o Espírito Santo palavra. Eu estou seguindo eles aí. E vocês também busquem seguir a vontade de Deus nesse caminho aí. Que é o caminho da salvação eterna. O Catecismo da Igreja Católica nos produz isso para nós. E a gente precisa ser prudente, temente, observador. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033, fala da existência do inferno. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, diz
que a pessoa que morre em estado de pecado mortal, claro, tem um arrependimento verdadeiro, não arrependimento para enrolar Deus que a gente não vai conseguir, nem tente, desce imediatamente para o inferno. O catecismo na igreja, não eu. Então é por isso que eu estou falando para vocês, a gravidade. Como é que eu vou conseguir ver isso sem rezar? Como é que eu vou conseguir viver a vontade de Deus sem ter Jesus em mim na Eucaristia? Como é que eu vou conseguir amar a Deus se eu não recebo Deus? Como é que eu vou entender a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia, que é a voz de Deus? Como é que eu vou conseguir vencer os inimigos de todos os dias? Não falo só as pessoas carnais, até porque as pessoas da terra, diz o apóstolo Paulo, que não é contra homem de carne nem de luta, é contra os principados e potestades. Muitas vezes o demônio vê você progredindo na fé, começa a usar de pessoas para te tirar de Deus. E você só vai poder enxergar isso no campo espiritual com a vida de oração, com a vida de rosário. O meu está aqui. Onde você viver está agarrado. Eu vou perder? Não vou. A gente precisa de oração. Porque a oração faz a gente pensar diferente, agir diferente. Eu, no meu humano, eu posso passar com ela, tombar ela, minha cabeça está lá nas alturas. Mas a oração, o Espírito Santo de Deus que vai ocupando o lugar que é dele. Esse corpo foi criado para isso. Você não foi criado para beber, comer e passear. Isso faz parte do nosso mundo. E isso não está errado, claro, com discernimento, segundo o que ensina a igreja. Mas fomos criados para Deus. A nossa alegria, a nossa felicidade, é verdade ou não é? No momento de oração, você está aqui com uma paz inexplicável. Você está correspondendo àquilo pelo qual você foi criado. Deus sonhou com você para essa situação. Para dar para Deus o que é de Deus. E Ele corresponde ao amor que você está dando para Ele. Imagina se Deus ama a gente tanto assim. Por que tem pessoas que têm uma vida agradável para Ele e tem pessoas que estão no mundo assim, reza, mas diz que não muda nada? Porque muda o amor de Deus para cada um de nós. O amor de Deus até para as pessoas que já estão lá no inferno. Deus ama da mesma maneira. E não se escandalize não. Qual é a diferença? Como é que você corresponde esse amor para Deus? A diferença está em você, na sua escolha. Se você corresponde ao amor de Deus, Ele vai agir. É por isso que Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: olha o que fala Apocalipse, olha. Eis que estou de pé e baterei a porta. Se me deixar entrar, eu serei contigo e eu com ele. Quem está de pé? Jesus. Qual é a porta? Nosso coração. Se você deixar entrar, aí Deus vai fazer uma morada no teu coração, vai fazer uma laço na tua vida. Vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação, vai ter conversão, vai ter mudança de vida, vai ter alegria, vai ter gozo, vai ter paz de espírito, vai ter vigor, vai ter vontade de orar, vai ter vontade de orar, vai ter vontade de buscar, vai confessar, vai comungar, vai ajoelhar. A adoração está no fim, está dando 6 horas, a gente vem para cá e não, um pouquinho só. Essa graça, esse amor, essa paz vem de Deus. Busca a Deus, que Deus vai investir em você mesmo. Agora você fala: estou cansado, hoje não vou. Você quer que Deus desça do céu e te carregue na mão? Não vai acontecer isso, porque Deus quer da gente a correspondência do amor. Quando eu saio da minha cama, cansado, com 1000 coisas para fazer, venho aqui, é o amor a Deus. E amor a Deus não é sentimentalismo, porque isso quer dizer que muitas vezes eu vou para casa, não vou, eu não sinto nada diferente, mas eu obedeci a Deus naquele dia. E no dia, diz a Bíblia, que no dia do nosso perigo, da nossa aflição, Deus nos ouvirá. Deus virá em nosso socorro, junto com Nossa Senhora e uma legião de anjos. À medida que você ora, os anjos de Deus vêm ao teu redor. Os santos falam isso. Espiritualmente fala isso. A oração atrai os anjos de Deus ao teu redor. A oração atrai o poder de Deus à tua vida. A oração é como se Deus fosse tecendo, modelando os caminhos que levam para Ele, o sentido da nossa existência. Para um dia, todo esforço, nenhuma luta, que fala Apocalipse, né? Não sei se eu vou encontrar aqui. Queria ler para vocês Apocalipse, no finalzinho. Muito poderoso isso. Talvez eu vou mostrar, né? Fala para aqui, Apocalipse capítulo 21. Vi então um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, o mar já não existiu. Ele fala aqui, né? Aqui ele fala, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Observe. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras, todos os mentirosos terão como quinhão um tanque ardente do fogo e enxofre da morte. A Bíblia não mente, pelo menos eu acredito fielmente que está aqui. Aqui fala também, bom, isso aqui não vou encontrar agora, mas fala que quando chegarmos no céu,
o Senhor vai enxugar todo o teu choro, toda a tua lágrima, tudo que tu padeceu aqui por uma fé que não se abalou. Deus vai te consolar na eternidade. Sonhe com o céu, minha gente. Deseje o céu. E hoje precisa de pessoas que têm esse desejo do céu, porque o mundo vai te insistir a não acreditar mais nisso. O mundo vai querer que você acredite que você vai poder ir para o céu de qualquer jeito. E isso é mentira, como diz o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. O trabalho dele ele veio para mentir. João capítulo 10, versículo 10. O inimigo só veio para roubar, matar e destruir. Só isso que ele veio fazer. Mas o bom pastor é Jesus, como fala o Evangelho de São João capítulo 10. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Hoje eu dou uma vida, não digo a vocês que por causa disso sou melhor que vocês, porque todo dia eu me cobro. Hoje eu acreditava que não era capaz de ser feliz sem um copo de bebida, hoje eu não bebo. Houve música do meu celular que eu apaguei com lágrimas nos olhos pelo apego das coisas do mundo. Mas o que faz a mudança na nossa vida é decisão. Uma decisão. Tive a vida desregada, já fui de bebida, já fui de droga, já fui de balada, já fui de prostituição, já fui daquilo que o mundo me oferecia. Mas um dia Deus me fez um chamado, talvez como Deus faz um chamado a cada um de vocês hoje, e a decisão, o agir de Deus ficou na decisão. Eu decidi aceitar o chamado de Deus. Eu peguei umas camisas que eu tinha com caveira de monstro do rock and roll que eu gostava, DVDs pornográficos, coisas imorais, pulseira de reggae e mais um monte de patifaria. Joguei gasolina e toquei fogo, porque eu tomei a decisão de mudar. Caí muitas vezes, mas hoje estou aqui para provar para vocês que Deus ele vai dando sustento. Quer dizer que eu sou melhor que vocês? De maneira nenhuma. Porque a Bíblia fala vigiar e orar. Eu tenho que abrir o olho, meu irmão. Quanto mais eu estou pregando, mais o olho tem que estar esbugalhado. Porque o inimigo quer derrubar tudo que Deus construiu até aqui para a minha vida. E esse testemunho que eu trago para vocês é para vocês também, na sua vida, falam disso justamente. Porque se Deus for capaz de me tirar da boca do demônio, Ele é capaz de fazer qualquer outra obra na vida de vocês ou na vida daqueles que vocês acreditam. Nosso Deus é o Deus dos exércitos. Diz ali Josué, capítulo 5, versículo 13. Josué estava em combate. Quando Josué estava em combate, ele viu um homem à sua frente. Josué teve confusão e disse: tu é dos nossos ou do nosso inimigo? Aqueles olhos penetrantes de fogo disse: eu sou o príncipe da hierarquia celeste. São Miguel Arcanjo marchava à frente de Josué, porque Josué é um homem temente a Deus. E nessa parede de São Miguel Arcanjo, nada mais para finalizar: seja fiel a Deus, que o príncipe dos anjos vai à tua frente, desembainhando a tua espada. Deus não prometeu para ninguém que seria fácil. Onde é que está aqui na Bíblia? Se você achar, pelo amor de Deus, mostra também. Não será fácil para dizer. Mas Deus prometeu: vai valer a pena. Pelo céu vale a pena. Vale a pena viver a castidade. Vale a pena renunciar às músicas imorais. Vale a pena olhar minhas roupas e agradar a Deus. Vale a pena renunciar àquilo que eu assisto. Vale a pena morrer para o mundo. Vale a pena tudo. Porque eu fui criado para Deus. E nada vai fazer mais feliz do que um dia estar em Deus. Amém?